Olá, tudo bem? Como está? Estamos aqui com mais um episódio do nosso programa No Foco do Farol, uma parceria entre a Gazeta e a Farol 14 Consultoria, onde busca aqui trazer empreendedores para falar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho dos seus produtos, das suas carreiras e trazer alguma mensagem, alguma lição, algum conhecimento, né, que possa aí ajudar outros empreendedores dentro das suas áreas aí a incorporarem mais informação. E obviamente também apresentamos serviços, né? Todos os nossos entrevistados de uma forma ou outra podem te ajudar dentro da sua empresa com alguma atividade, né? Lembrando que se você quiser desenvolver, divulgar a sua marca, entre em contato com o pessoal aqui do Jornal Gazeta. Você tem aí, pode ser parceiro do nosso podcast, dos outros podcasts. Então, se você é da área da saúde, nós temos podcast da saúde. Se você é da área do esporte, tem podcast do esporte, enfim. Você pode ser parceiro do nosso site, da nossa folha impressa, da nossa folha digital. Então, entre em contato aí. E também a empresa aí, Farol 14, a nossa parceira. Se você tem um problema na sua empresa, entre em contato com o Hub de Soluções da Farol 14. Mais de 25 profissionais aí, vários com mestrado, doutorado, experiência na área, que pode pegar o seu problema. Ela vai montar a melhor equipe para desenvolver uma solução inovadora e rapidamente vai te entregar um produto, um serviço para esse problema que você tem. Então fica a dica aí dos nossos parceiros que podem te ajudar no seu negócio, né? Bom, no dia de hoje, né, no nosso episódio, nós novamente vamos falar sobre inovação, sobre startup, porque o nosso convidado aí tem larga experiência e conhecimento nessa área específica, né, que trata desses elementos, né? Então nós estamos aqui com o Douglas, né? Douglas Mônaco, né? Isso. Mônaco? Mônaco, isso mesmo, né? Tava na dúvida se era isso. Seja bem-vindo ao nosso programa, né? A gente agradece aí a possibilidade de você ter vindo, né? Faz tempo que a gente tá marcando, sim, né? Essa entrevista, né? 2 meses. Mais ou menos uns 2 meses aí que a gente tá tentando conversar. Seja bem-vindo aí ao nosso programa. Muito obrigado, Francisco. Obrigado aos telespectadores. Espero poder contribuir com muito conteúdo de valor e a gente bater um papo bacana aí sobre inovação, as dificuldades dentro desse processo, as oportunidades também e com certeza ajudar também as pessoas no mercado de trabalho, que esse é o nosso propósito. Perfeito, perfeito. Bom, um pouquinho aqui da tua biografia. Você atuou mais de 12 anos aí no setor da engenharia, telecomunicações e tecnologia, né? Sempre trabalhando a parte do cliente, né? Qualidade, a experiência, né, que esse cliente pode ter aí com um produto, sempre buscando a inovação, né, manutenção dos sistemas, broadcast, né, em alguns grupos de comunicação, inclusive dos maiores aí que depois se pode citar, né. Além disso, trabalhou com marketing e venda, né, de produtos high-tech, ultra high-tech, né, e liderando equipes nesse setor, né? Na área de energias renováveis, soluções na área de biogás, que é uma pegada da inovação. O Brasil hoje é um líder, né, nesse mercado, né? Embora talvez a gente não domine totalmente a tecnologia, mas vem para cá. E nesse momento você está como startupeiro, né? Você tem aí a sua startup, né? A Wagmi, que nós vamos falar mais dela depois, né? Então é uma longa trajetória, mas a gente entende que toda essa trajetória ela tá ligada à área de inovação. Ou estou errado? Não, é isso mesmo. Eu, desde moleque, sempre fui um cara muito curioso. Era aquele moleque que desmontava chuveiro, desmontava rádio, desmontava todas essas coisas, né? E quando eu entrei no mercado não foi diferente. Então, sempre na área de tecnologia e automaticamente tecnologia, ela puxa inovação. E aí, sempre envolvido com inovação. Com certeza. Conta um pouquinho pra nós, de onde que você vem, qual a sua formação, o que te deu base lá atrás para hoje ser, né, o Douglas que a gente conhece. Bacana. Eu vim de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vim pro Paraná com 19 anos de idade. Eu conheci uma menina, me apaixonei, botei uma mochila nas costas e falei, vou pra Londrina, no Paraná. Olha só. Você imagina, um campo grandense que quando faz 30 graus já tá de casaco. Aí cheguei em Londrina, quando dava 20, tava morrendo, né? E aí cheguei em Londrina,
tinha família por parte do meu pai, meus avós, meu pai também estava em Londrina, e eu tive a oportunidade ali de começar a entrar um pouco mais no mundo da tecnologia. Em Campo Grande, até os 19 anos, eu fiz formações, né, na parte técnica e tudo mais, mas em Londrina eu meio que entrei mesmo com os 2 pés em tecnologia e inovação. E foi aí que, quando eu cheguei em Londrina, eu entrei no grupo de RPCon, foi o primeiro emprego que eu tive, e eu fiquei 12 anos dentro desse emprego. E lá eu tive essas oportunidades de mexer com engenharia, estudar, fiz Senai, fiz formação técnica, faculdade, e tive oportunidades dentro do grupo de ter esses desafios, de sempre trazendo soluções inovadoras, desenvolvimento dentro de casa, olhando o mercado. E aí, a partir disso, dessa jornada de tecnologia, chegou o momento ali, uma semana antes do lockdown do Brasil, eu pedi as contas do grupo de RPCon, porque eu pensei em me aventurar. Eu estava estudando nessa jornada um pouco de programação neurolinguística, marketing, e aí, de repente, com uma semana, quando eu pedi as contas, deu lockdown no Brasil. Imagina como é que foi essa jornada, né? E aí, foi um momento que todo mundo ficou dentro de casa. Falei, vou fazer o quê? Vou estudar. Fui, meti a cara também nos livros, internet, muitos vídeos, né? Workshop online. E fui aprofundando muito na área de vendas. Eu tive uma base muito de tecnologia. Depois, nesse momento, eu aprofundei em marketing e vendas. E foi aí que eu tive a oportunidade de prestar serviços para algumas empresas. Isso ainda em Londrina. Quando deu ali 2021, 2022, eu conheci uma empresa em Cascavel, que tinha essa oportunidade de desenvolver a área comercial e marketing aqui. Foi quando eu me mudei para cá. E aí foi quando eu me envolvi com energias renováveis, né, parte fotovoltaica, e depois eu entrei em biogás também. Foi aí que eu viajei o Brasil, grande parte do Brasil, fui trabalhando com esses produtos high ticket e ultra high ticket, que são produtos que a partir de 1,5 milhão até 20 milhões que a gente chegou a desenvolver. E aí fui pegando essa jornada. Então, uma jornada de tecnologia, comercial, pessoas como um todo, né, marketing. Chegou um momento que falei, vou abrir o meu próprio negócio. Então, vou abrir a minha startup, a minha empresa. E eu conectei toda essa jornada junto com a minha sócia, Cris, que tem mais de 12 anos de experiência em RH, e desenvolvemos a Vagami. Bacana, muito bem. Bastante conhecimento agregado, né? E usando esse conhecimento agregado, essa experiência, né? Para estar desenvolvendo um negócio, né? Para desenvolvendo um processo que venha você não ser mais agora o intraempreendedor, mas se tornando um empreendedor, né? Bom, falando um pouquinho das empresas, antes da gente entrar dentro do assunto da Vagami, né? Hoje, como que você entende o mercado? Nós sempre temos uma faca e 2 gumes, né? O copo meio cheio e meio vazio, né? Nós temos o empresário reclamando que, olha aí, a internet invadindo o mercado, eu não consigo mais vender, né? Toda essa questão, porque o cliente não quer mais chegar até aqui e eu tô com a minha porta aberta, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um oceano azul pro outro lado, né? Porque, bom, antes eu vendia pro cara, vamos pegar o exemplo de Cascavel, porque eu tô com a portinha aqui em Cascavel, mas a partir do momento que eu uso uma estrutura de tecnologia, eu posso vender pro mundo, nem é pro Brasil, né? Sim. E não só isso, né? A gente tem outros preconceitos, né? Que eu sempre digo, porque não é um preconceito, é um pré, né? O cara, ele cria um conceito sem conhecer, né? Que é assim, para ter tecnologia, eu preciso ter um software. Para ter tecnologia, eu tenho que ter um computador. E ele esquece muitas vezes do processo, que às vezes a mudança no processo também é inovação, também é tecnologia. Como que você vê isso hoje dentro das empresas? Realmente, você concorda com essa visão que tem muito preconceito e o cara, ele se afasta desse processo porque ele não conhece? E se vem mudando isso ao longo do tempo, em que nichos que vem mudando isso mais facilmente? Sim. A gente tem contato com muitas empresas de vários tamanhos, né? Para você ter uma ideia, o que a gente percebe muito? Não existe bala de prata para eu falar para você assim, qual que é o lado correto de se fazer alguma coisa. Por quê? Imagina quando você conversa com uma cooperativa, que ela já tem
processos bem estabelecidos, métodos bem estabelecidos, e você tentar inovar e mudar isso que está acontecendo não é algo fácil. Não. Como o pessoal fala do navio, manobrar um navio. Sim. Por que eu vou mudar agora se sempre foi assim? Exatamente. Né? Tem isso e também tem muitos desafios dessa mudança mesmo, porque realmente tem muitos pilares para ser modificados, cultura, pessoas, processos como um todo. Agora tem empresas que tem essa abertura e essa facilidade de pivotar, de mudar de direção e falar assim, olha, isso aqui não está funcionando, vamos trocar. E o impacto dessa mudança, ela não traz um impacto tão alto. E aí ela tem essa abertura de mudança. Então, quando a gente pensa sobre essas empresas, se está fácil, se está bom ou não está bom, vai depender muito de cada empresa e quais são os impactos disso. O que a gente vê muito é não mexer no time que está ganhando. Isso é comum a gente encontrar, tá bom? Mas dentro, por exemplo, do grupo GRPcom mesmo que eu participei, lá, por muitos anos atrás, tinha um indicador especificamente que era o fora do ar. E aquele indicador era um tempo alto, fora do ar. E aí, na época ainda, o meu gerente daquele tempo, ele me deu o desafio. Falou assim, olha, a gente precisa mudar os processos para reduzir esse indicador. E aí a gente saiu de horas de fora do ar para minutos. Então a gente estabeleceu um processo que a gente colocava a emissora em 1 minuto no ar. Então isso foi uma inovação dentro do processo, dentro de uma empresa navio, como a gente está comparando, que o impacto da implementação desse processo não ia trazer um impacto negativo, pelo contrário, totalmente positivo e fácil, abre aspas, fácil de aplicar depois de entendido o conceito, né? Agora, tem empresas que têm essa abertura e essa mentalidade de crescimento e outras, como você mesmo comentou, Francisco, a gente sempre fez assim, não mexe com o time que está ganhando, e o que a gente percebe é que as tecnologias, ainda mais com inteligência artificial, tá vindo mudando. Não é que vai mudar, já mudou. E se essas empresas não se abrirem para esse mercado, se abrirem mais para a inovação e fazer essas mudanças, mesmo que fatiadas de forma gradual, o impacto vai ser grande. A gente imagina que vai ser bem grande. Perfeito. E aí, você montou, né? Você é um dos fundadores da Wagmi, né? Uma plataforma de RH que faz aí a conexão, né, de pessoas no processo de contratação, né, como vocês dizem, conecta talentos e empresas por meio de métodos, né, inovadores de recrutamento e seleção. E vocês entraram exatamente num setor, né, que é muito, como diz os antigos, muito melindroso, né? É aquele setor que é o setor da contratação que vai fazer equipe. E todo CNPJ é formado por CPF, né? Sim. Como é que as empresas, eu sei, assim, lógico que existe nicho de mercado, né? Da mesma forma que a gente sabe que a minha empresa, ela não é para todo mundo, a sua também tem os nichos de mercado que vocês já direcionaram e sabem, né, que é mais fácil vender lá, né? Mas como que vem esse rompimento, né, de uma contratação tradicional para uma contratação onde usa a inteligência artificial para melhorar o meu processo? A resistência lá é muito grande? Muito grande. É um mercado muito tradicional, né? Então, quando a gente fala de pessoas, como voltando à resposta anterior, não existe a bala de prata. Existem comportamentos que eles tendem a ter, as pessoas têm os mesmos comportamentos, mas cada pessoa é única. Então, quando você tenta padronizar pessoas que podem tomar comportamentos únicos, traz um nível de complexidade. Porque você tem que ter um sistema para cada pessoa. Então, não teria como, né? Então, existe uma barreira, sim, de ter esses métodos tradicionais, porém, alguns métodos, eles não trazem performance. Então, aí você vê tempos de vagas muito tempo aberto. Às vezes, algumas pessoas não têm o talento de contratar e precisa contrata errado. Então, a tecnologia ela vem ajudando essas pessoas. Quem precisa de agilidade, performance e precisa dessa ajuda nessa contratação. Aí a tecnologia, ela casa bem para esse tipo de pessoa. Mas para empresas que precisam de processos extremamente 100% humanizados, que precisam de um nível de psicologia extremamente aprofundada, hoje a tecnologia não atende esse tipo de vaga. Só que não tem por que você anular
um processo de alta performance por conta, às vezes, de alguns pontos específicos, né? Então, na maioria, é o Pareto, 80-20. Claro. O que eu posso fazer, né, que vai me dar 20% vai me dar 80% de resultado, do que você tentar ter 80% de trabalho e 20% de resultado. Perfeito. Como a gente sempre diz, a substituição, ela, por uma tecnologia, eu vejo assim que em alguns setores ela nunca vai ser 100%, né? Só que daí alguns se amarram nisso para dizer, não, aqui nunca vai ter, né? Assim, tem como ter, né? Nós, né, eu trabalho com elaboração de projeto, nós usamos muita inteligência artificial para melhorar a nossa performance, né? Ou seja, captar ideias, desenvolver metodologias, a metodologia mais assertiva para aquela solução, a montagem da melhor equipe para aquele problema, né? O caminho, né, que essa equipe, depois dela ser composta, como que vai ser o caminho do desdobramento, qual é o papel real de cada um para chegar na solução, né? Não que a gente não consiga fazer isso, mas é muito mais rápido, né? Nós levaríamos 2-3 horas para fazer isso, enquanto a IA vai me fazer isso em minutos, né? A partir do momento que eu der as informações corretas, né? Então, e aí, na minha visão, e aí eu gostaria de ver se tu concorda com isso, a solução, aí eu vejo que aí que é a cereja do bolo, vamos dizer assim. Por quê? Se eu tô num local onde hoje o que o cliente quer? Muitas vezes o cliente quer personalização, ele quer ser atendido como se fosse ele fosse o único, né? E a partir da inteligência artificial eu consigo tratar ele de forma única. Exato. Porque eu consigo alimentar toda uma série de informações e rapidamente ela vai me dar um produto específico para aquela pessoa. Sim. Né? E eu vejo que os empreendedores, eles não estão olhando, eles estão olhando a inteligência artificial como uma barreira e não estão analisando isso como uma forma de assim, nossa, mas isso aqui vai me dar escala. Ela vai me dar possibilidade de eu vender um produto com uma personalização e assim eu vou agregar valor. Ou seja, quando eu falo em agregar valor, eu tô ganhando mais. Sim. Não sei se tu concorda com essa ideia, essa visão da personalização a partir da IA. A IA já está personalizando, né? Então, uma coisa que é importante a gente ter claro no mundo de inovação, essa palavra, quando a gente coloca isso nunca vai acontecer, isso é contra a inovação. É totalmente contra o processo evolutivo. E no Vagame a gente acredita que a evolução vem do trabalho. E a gente sabe que todo tipo de trabalho vai trazer um impacto, o trabalho bem feito vai trazer um impacto positivo, o trabalho mal feito, um impacto negativo. Então, quando eu olho para a IA dentro desses processos, lembra que a gente pensava muitos anos atrás que os carros não iam substituir os cavalos. Aí a gente viu o que aconteceu. Quando a gente olha mão de obra mesmo em produção, quando você olha as dark factories, por exemplo, então empresas, né, indústrias 100% automatizadas, sem precisar de pessoas na linha de montagem especificamente. Sempre tem pessoas, é claro, que estão desenvolvendo as máquinas e tudo mais, mas quando a gente olha para um zoom bem pequeno, fala assim, nunca vai mudar aqui. Quando você vai ver 2-3 anos, já mudou. Tem alguma coisa que mudou. Já mudou. E a IA personalizada, por que eu acredito que isso vai atacar todos os mercados? Quando você olha na educação, a educação já está utilizando IA de forma personalizada. A criança aprende com maçã, a outra aprende com boneca. Então aqui tem 3 maçãs e aqui são 3 mais bonecas. Então ela começa já a personalizar isso. Quando a gente olha, isso já na educação já acontece, já é real. Já tem escola que já está 100% dessa maneira. Quando a gente olha para as vendas, assim, nunca vou perder o meu vendedor. A IA já está fazendo fechamento. Ela encontra, tria, qualifica, faz ligação, vende e acabou o processo de vendas. Isso já está acontecendo. E aí quando eu olho para o nosso mercado, são pessoas, RH especificamente, quando a gente olha e fala assim, isso nunca vai acontecer, é o próximo que vai bater. E nós estamos indo para isso como tecnologia, né? Então a gente já viu isso na educação, já viu isso nas vendas e vê como isso já aconteceu na venda, a gente já sabe que isso já aconteceu no marketing, porque para chegar aqui na venda, o marketing fez esse trabalho muito bem feito, e agora a gente está entrando no pilar de recursos humanos. Então, essa mesma onda que pegou todos esses outros setores, tá vindo para os recursos humanos também. Então, o recursos humanos ele ainda pode ser mais poderoso, porque ele viu
aprende como foi feito na educação, como foi feito no marketing, como foi feito nas vendas e usa o melhor que tem de melhor tudo e aplica aqui. E é isso que a gente faz na Wagner. Então, quando a gente fala isso nunca vai acontecer, esse nunca pode durar 1 ano, 2 anos. Mas eu acredito que em 3 anos, depois de 2027, a gente não vai estar mais falando isso nunca vai acontecer. Isso já está acontecendo. Sim. E eu vejo assim, né? Como eu já comentei aqui, né, que todo CNPJ precisa de CPF em algum ponto, e da mesma forma, não existe um profissional, um colaborador que é ruim. É porque aquele cara, ele tá no lugar errado. Sim. Eu sempre falo isso, né? E como é que eu vou fazer isso, né? Bom, eu não sou psicólogo, você também não, né? E muitas vezes as pessoas que não têm essa expertise, né? Não precisa ser um psicólogo, mas que tem um pouco de aderência na área, cara, a gente vai errar a maioria das vezes na contratação, porque você vai ter outras afinidades que você vai usar e que não é aquilo que você está procurando. Né? Aí quando você usa testes de características empreendedoras, MBTI, enfim, testes de perfil e personalidade, o teu nível de acerto é absurdo. Sim. Eu sei disso porque eu já acompanhei algumas contratações e eu olhava assim para aquela pessoa que estava lá e falei, cara, essa pessoa não vai dar certo ali. Mas daí tu olhava o teste, tudo batia, né? Porque nós, seres humanos, temos o preconceito novamente, né? Você olha assim, você já faz aquele julgamento sem analisar perfil, sem analisar potencialidade, né? Sim, sim. Então, quando eu vejo assim, quando você começa a usar essas ferramentas, por isso que eu digo, o que um empreendedor, tá, ok, a palavra final lá de qual vai ser contratado vai ser do dono do negócio, vamos dizer assim, sim, né? Mas quando você usa uma série de ferramentas que vai desenhar perfil, essa é a visão pelo menos que eu tenho, e assim, vai desenhar usando 3, 4, 5, 6, sei lá quantas metodologias vai ser, ela vai te dando o desenho. Ah, essa pessoa aqui, ela é mais sonhadora, ela gosta mais de analisar problemas e tal. Pô, pá, esse cara tem que estar lá no início do processo de desenvolvimento do produto. Não, esse cara aqui, ele não gosta de conversar com ninguém, mas ele é ótimo em número. Opa, esse cara vai pro financeiro. Putz, esse cara aqui não é organizado, ele não sabe se planejar, mas tem um network gigantesco. Pá, esse cara é da venda. Né? E muitas vezes, numa contratação, né, de pessoa a pessoa, sem usar nada dessas ferramentas, você coloca o vendedor fazer planejamento, o cara que é do planejamento lá no desenvolvimento e o cara do desenvolvimento na venda. É um desastre. É um né? desastre. Então eu analiso que a entrada da tecnologia no setor de RH, ele vem ajudar neste processo. Sim. Não é que ele vai substituir o todo. Não, é isso? Isso, ele não vai substituir o todo. A gente entende que vão mudar as formas de se trabalhar. Então, por exemplo, como você faz hunting hoje com essas tecnologias, com novas plataformas e tudo mais, vai mudar a forma como você faz isso, vai te dar essa velocidade. Alguns processos você vai poder, talvez não precisa de um analista comportamental. Vou nem colocar um psicólogo aqui, vou colocar um analista comportamental. O próprio teste que a pessoa está dentro da plataforma, ela já pode desenvolver isso. E com inteligência artificial, ela pode ainda qualificar isso muito mais. Então, o analista comportamental aqui, ele já talvez não teria essa necessidade de estar ali aplicando o teste ou analisando no teste. Então, a gente já percebe que estamos tendo algumas mudanças de comportamento. Mas mesmo assim, mesmo tendo tecnologia, mesmo mudando tudo isso, o mercado de recrutamento e seleção, ele é extremamente desafiador. Por quê? Essa ponta aqui, eu vou colocar como se começasse aqui e terminasse aqui, tá? Aqui, as pessoas, as gerações que estão aqui, elas estão mudando constantemente. Sim. Tanto por conta de geração, por conta política, econômica, todos os fatores que estão impactando ela. Conceito, aqui, costumes, crenças. Tudo. Isso aqui está mudando. Isso aqui é um organismo vivo. Então, quando você constrói algo fixo aqui, e essa foi a sacada da inteligência artificial, quando você tem sistemas de ATS que são fixos, não tem inteligência artificial, com um movimento que é vivo, você não consegue não dá casamento. Não dá casamento. A inteligência artificial, ela vem se adaptando a esse organismo vivo. Mesmo que isso aqui é vivo, isso aqui, não vamos colocar o mérito se está bom ou ruim, aqui filtrou e fez um bom trabalho. A gente tem um outro desafio ainda. A gente tem um desafio dentro da empresa, que são a cultura. Como que é a cultura dessa liderança, os benefícios, o modo de trabalho que está mudando
conforme toda essa tecnologia. Sim. Então, mesmo que você faça um trabalho incrível aqui, você encontre o talento certo, esse talento acaba não ficando numa empresa por N motivos. E então a tecnologia ela também vai chegar dentro das empresas para fazer a gestão desses colaboradores. Mas aqui também tem que ser impactados as pessoas que estão dentro da empresa já. Quem são esses líderes aqui, né? Porque de repente fala assim, pô, não para ninguém nessa empresa. Não para ninguém, aonde está o problema? Onde é o gargalo? Onde é o gargalo disso? Falta gente, porque um vai jogando culpa no outro, como você começou comentando. Pô, o mercado, ninguém quer mais trabalhar. A gente escuta isso bastante. Todo dia. Do lado, né, das empresas. Pô, as pessoas não querem mais trabalhar. Aí, beleza, encontrou as pessoas para trabalhar. Essas pessoas não querem mais ficar. Mas como é que tá essa gestão aqui dentro também? Né? Será que a gente está preparado também para receber essas pessoas hoje dentro das empresas? Então, pode ter a melhor tecnologia do mundo. Se as pontas, que ainda vão ser as pessoas, elas não conseguirem entrar num acordo para que tenha longo prazo, um compromisso de longo prazo, não vai ter tecnologia e inteligência artificial no mundo suficiente para resolver o problema das empresas. E o Vagame vem buscando fazer esse meio. A gente entendeu que nós não podemos ser só tecnologia. Nós temos que educar o mercado, tanto das empresas quanto com os talentos. Por exemplo, uma empresa vem, abre uma vaga lá de vendedor e coloca R$1.500 de salário. Aí você fala, poxa, isso aqui tá totalmente fora. Não tá no padrão. E os requisitos? Ela coloca um nível que tem que saber. Então a gente também... E eu entendo que não vou colocar que é culpa da empresa. Talvez é a forma como ela aprendeu. Então, o empresário também precisa voltar para a sala de aula. Sim. Né? Então, a gente precisa, além dos talentos também se qualificarem, os empresários também precisam voltar. E aí, a gente abriu um braço chamado Vagame Educação. Então, além disso, a gente também vem ajudando, dando palestras, ajudando o pessoal a estar preparado para esse novo momento. Porque se a gente não atacar em todas as áreas, não adianta. A gente vai escutar a mesma história no RH. Preciso de pessoas, não encontro pessoas, não encontro pessoas. É uma criança faminta que nunca vai estar satisfeita. Sempre consumindo. Se você colocar 1.000 pessoas, ela vai falar que as 1.000 pessoas, dentro dos processos tradicionais, que aquelas 1.000 pessoas talvez não tinham perfil. E aí você vai tentar colocar mais 5.000, mais 10.000 e nunca vai ser o suficiente para dentro dessa empresa. Por isso que a IA, e também dentro da nossa plataforma, a gente fala que é o talento certo na vaga certa. Aquela pessoa ela foi reprovada naquele processo. Mas em qual processo? Onde ela se encaixa? Ela se encaixa melhor. E aí ela tem, pelo todo o histórico, uma tendência de performar melhor em outra área. E se você tem aquela área disponível também, você pode aproveitar. Não é mais um currículo que foi apenas rejeitado. Ele foi remanejado e aproveitado. E aí você vai ter essa pessoa que vai ter performance, né? E pode estar no lugar, por estar no lugar certo, com uma cultura empresarial, organizacional bacana, pode ter certeza que essa pessoa tem maior chance de performance na empresa. E aí você comentou uma coisa que, pra mim, infelizmente, eu não sei se é em todo lugar, mas como é difícil, eu não sei se a palavra certa é convencer ou mostrar, ou se o empresário se tocar que ele não sabe tudo. Né? A gente organiza alguns eventos e tal, de capacitação, semana empresarial, jornada empreendedora, enfim, né? Com a ideia de empresário, vem cá, senta aqui, né? Olha só, tá acontecendo isso, olha na sua empresa. E eu vejo que muitos empresários, né, de cidade, quanto menor a cidade, pior é, infelizmente, é uma visão que eu tenho, posso estar errado, que o empresário, ele, depois que ele tem o seu negócio, estabilizou o negócio, ele não quer mais olhar para o negócio. Ele diz, não, agora tá aí, eu vou curtir o negócio, vou faturar e deixo o negócio andar, né? E aí nas capacitações ele manda o colaborador, nada contra o colaborador, desde que o colaborador ele tenha poder de fogo de levar informação e fazer essas informações serem aplicadas, mas muitas vezes não tem, né? Então eu vejo assim que parece que existe uma barreira, né? Depois que o empresário se estabiliza, principalmente, e não estamos julgando aqui, é um comportamento. Me parece que esse comportamento tá muito vigente, que meu negócio estabilizou, eu não preciso mais participar de nada. Sim. Né? A gente percebe alguns movimentos desse mesmo, é uma realidade. E dentro do Vagame a gente preza muito de não ser hipócrita. Eu até peço pro time isso, né? Eu falo assim, gente, vocês estão vendo que eu
que escrevi tudo isso aqui, que idealizei isso aqui, tô pisando em algum valor, em alguma coisa que eu prego e não estou fazendo, me cobra. Entende? Eu tenho essa liberdade com o time de falar assim, é uma gestão que nós realizamos 360. Sei que muitos não gostam dessa parte de liderança 360. A gente gosta porque a gente consegue ter acesso à informação mais rápido. É descendo o nível da galera. Você chega lá e fala, meu, o que tá acontecendo? Essa semana, foi começo da semana, no final de semana passada, o time me chamou pra reunião. A gente faz foi terça-feira. Toda terça-feira a gente faz a reunião de produto. E aí no final da reunião de produto, saiu o pessoal do produto, o time de tecnologia chegou e falou assim, precisamos conversar. Aí eu falei, lá vem, né? Falei, vamos lá, o que tá acontecendo? Aí abrimos com indicadores, com tudo. Nas últimas 2 semanas, nós tivemos cargas muito pesadas de desenvolvimento, porque a gente faz, dentro do produto, a gente coloca peso do que tem peso de valor de negócio com tempo e esforço. E aí, realmente, a gente tem umas regras de não ter muito, balancear esse peso. Só que as últimas 2 semanas foi muito pesada, realmente. E aí, o time falou, deu muito pesado, muito vermelho, né? Que é os indicadores vermelhos. E aí, acabou escapando. Aí eu falei, isso foi uma falha minha, porque eu tô fazendo a gestão do produto e eu acabei colocando prioridades e não olhei o peso e não balanceei esse peso. E eu falei, pessoal, obrigado, isso aí, vou olhar o backlog, né, que é o nome lá, vou olhar o backlog, vou balancear isso aqui para não empurrar todos os vermelhos. Então, assim, eles me cobraram daquilo e se o empresário fica naquele pedestal de... Porque quem é você para me cobrar? Ou você tem que fazer o que eu estou falando para você fazer. Eu não vejo futuro nisso, não vejo evolução nisso, né? Eu vejo que a informação ela é a mais importante. E quem tem a informação é quem tá na ponta. Então, na base. Quem tá na base. O pessoal ali, eles estão todos os dias. Eles chegam cedo, vão embora à tarde e estão olhando para aquilo a todo momento. Então, eles têm a melhor informação. É claro que a gente sempre vai olhar para essa informação, eu vou colocar sempre o meu ponto de vista, a gente sempre vai olhar para o que é o melhor para o negócio. Uma coisa que a gente fala dentro do desenvolvimento é falar assim, a gente não pode fazer certas coisas, a gente tem que fazer a coisa certa. Se você estiver fazendo certas coisas por estar fazendo tarefa, a gente está fazendo a coisa errada. Para de fazer isso aqui e vamos olhar para o que a gente deveria estar fazendo. Só que para chegar nisso, é uma startup, nós somos uma startup. A gente não tem toda aquela burocracia, aquela estrutura. Procedimentos técnicos. Aqueles procedimentos. Só que nós acreditamos que nós vamos crescer com essa mesma mentalidade. E essa mentalidade, quando eu aprendi com o Nubank. O Nubank, quando eu vi isso lá, eles também separam squads, times de trabalho e tudo mais. E aí, quando eu vi que um C-level lá, dos diretores, ele separa a agenda para sentar com o time de desenvolvimento e codar mesmo, colocar a mão no código, eu entendi como é que funcionava essa liberdade do time, de que quando eu estou na cadeira de diretor, especificamente, eu tenho algumas visões estratégicas, conexões que eu preciso fazer. Só que tem coisas que, quando eles começaram no Nubank, esse diretor que codou. Ele que meteu a mão no código, que ele começou a empresa, a startup Nubank. E aí tem coisas que ele é o cara mais experiente. Então ele se coloca à disposição do time para desenvolver junto com o time. Eu acho que o empreendedor que está na ponta, né, ele tem que entender que ele tem 2 papéis. Então ele tem que atuar, né, em 2 papéis, né? Sim, eu sou o CEO do negócio, eu sou o dono, sou gerente, empresário, seja o tipo de denominação que você quiser, tá? Você é o que vai usufruir dos lucros da empresa, né? Mas você tem um prolabore que você tira mensalmente ali como se fosse o teu salário, né? Então, se você está tirando um prolabore mensal, você também é colaborador, né? Sim. Porque você, de certa forma, você está pensando, é um setor da empresa, se você só pensa, mas é um setor de pesquisa e desenvolvimento que desenvolve nossos produtos, mas o fato de você ir lá sentar com a equipe, isso é necessário, entender as dores de quem está lá. Porque, por mais grande que o negócio seja hoje, como você falou, o exemplo da Nubank, em algum momento o cara sentou o bundão na cadeira e começou.
Ele Exato. teve ali naquela ponta, né? Sim, sim. Então, o empresário, né? Eu vejo esses empresários que hoje têm essa dificuldade. Quando você vai buscar o histórico da empresa, você olha assim, pô, mas teve um momento que ele era o vendedor, ele era o empacatador, ele era o que faz, ele era o todo mundo que tá ali. Sim. Por que agora ele não quer fazer esse processo? O Flávio Augusto, junto com os sócios dele, ele fala muito disso, né? De não saia da operação. E existia essa visão de, eu sou estratégico, eu não coloco a mão mais no negócio. Então, algumas vaidade, né, que a gente pensa, ego, alguma coisa ligada a isso. E a gente vê que o negócio começa a não ter o resultado esperado. É claro que existe um momento que você tem que ser estratégico, que você que tem que sentar e ter a visão do negócio. Mas saber o momento que você vai atuar nesse papel, né? Pra vocês terem uma ideia. Compartilhando contigo. Ontem à noite, era 2 horas da manhã, eu tava acordado. Uma caneta e um papel, eu tava fazendo alguns rabiscos. Eu tava no meu momento estratégico. Eu tava no momento de pensar pra onde nós vamos, como que isso vai ser feito e tudo mais. Só que hoje de manhã, eu sentei e fui fazer as coisas que eu tinha que fazer, que são operacionais. Exato. Então, assim, se eu não faço, não vai ter outra pessoa pra fazer. E às vezes o empresário, ele acaba abandonando a operação e vai trazendo problemas. Ele perde conexão com o time, ele não tem a visão do negócio. Por exemplo, hoje a gente não contrata mais, porque a gente é uma plataforma. Só que a gente não deixou de contratar. Olha que maluco. Meu modelo principal de negócio não é mais ficar fazendo entrevistas e tudo mais. Só que a gente sempre vai ter uma ou outra vaga aberta pra gente sempre sentir o mercado. Entender o que tá acontecendo. A gente tá desenvolvendo tecnologia, sim. Só que a gente também vai ter... a gente não vai ser mais nossa base. A gente vai pegar vagas que a gente quer pegar, que a gente acredita que faz parte para entendimento do mercado. E vamos fazer isso acontecer. Só que por que a gente olha dessa maneira? Porque senão a gente se desconecta do mercado. Senão a gente começa a construir uma coisa aqui que o mercado já não está mais praticando. Então, como eu vou sair da operação se eu estou construindo uma coisa para a operação? É mais ou menos assim, a padaria ela continua vendendo pão, né? Mas ela tem um padeiro terceirizado, né? Mas nem por isso o cara que está vendendo pão de vez em quando não vai lá e não vai fazer um pão também. Exatamente, exatamente. Ele tem que fazer. Nós temos que comer o pão. Então, tem que implementar o pão. Fala assim, pessoal, vamos servir o pão aqui, essa massa aqui não tá muito legal. Ou o pessoal não tá usando mais esses ingredientes, tá? Eu fui numa outra padaria, eu tô vendo outros modelos, isso aqui não se utiliza mais. Vamos colocar. Então, a operação é isso. É fazer o pão e tá se alimentando desse pão para ver se realmente faz sentido. E não ter aquele ego de falar assim, esse é o melhor pão do mundo. Mentira. A Vagami não é a melhor empresa do mundo. Depende pra quem. Exatamente. A gente fala assim, a gente nunca olha assim, nossa, nós somos o melhor do mercado. Pra quem? Melhor para quem? Pra quem? Entende? Quando a gente colocou o produto no mercado, a gente pensou num público. E a gente entendeu que esse público não ia colocar o investimento financeiro que a gente precisava. Só que a gente entendeu que era importante para ele também. Porque ele não tinha essas condições financeiras e estaria preparado tecnologicamente, tecnicamente, para fazer da forma como a gente está fazendo. Só que ele precisa do Vagami também. Então, de uma forma social, e a gente entende que o nosso propósito com o trabalho, ele está sendo cumprido em todos, só que aqui ele ajuda muito. E tem pessoas que têm um volume gigantesco de dados que precisa ser qualificado, que precisa ter velocidade e precisa do meu produto. Então, a gente conversa e negocia com essas empresas, mas a gente não deixa de atender todo mundo. Só que longe de eu falar que a Vagami, ela é a solução que vai atender todos os mercados de todas as formas. É você leviano fazer isso. E a empresa que faz isso, voltando à bala de prata, que eu sou totalmente contra esse conceito de achar que a bala de prata vai derrubar todo mundo, vai matar todo mundo. Não vai matar todo mundo. Tem espaço para todo mundo. E quando você entende o seu espaço e você trabalha de verdade, você coloca energia no trabalho, na coisa certa, a gente acredita que o resultado vem. Bacana, muito bem. Bom, estamos aí, por que pareça, né? Já com quase 50 minutos de programa. Vamos finalizando. E para finalizar, né, o último assunto aqui, que foi um assunto até que você sugeriu, né? Como que vocês, como empresa recrutadora, estão olhando o futuro do mercado de trabalho, o futuro do trabalho, né? Vocês trabalham no limite de recrutação, né? Já passou muita gente aqui para essa bancada falando, o jovem isso, o jovem aquilo, não sei o que, essa nova geração, né? Como que vocês vêm olhando e se preparando para esse novo perfil que você já falou, que tá ali, ó, mudando.
Como que se adapta uma empresa de recrutamento a essas mudanças que antes levavam 50 anos, depois 20 anos e agora meses? Sim. Como que faz isso? A gente entende que a única coisa que é constante é a mudança. Isso está dentro do nosso DNA. Como que a gente se prepara? Como eu falei para você, a gente sempre está no mercado olhando as pontas, as duas pontas, tanto o talento quanto as empresas. O que a gente consegue trazer de soluções para eles. E a maior sacada foi na parte da educação. De vir preparando essas pessoas também, educando primeiro dentro da nossa empresa, o nosso time, porque você imagina, você tem constante mudança. O time fala, pô, a gente tá desenvolvendo um negócio hoje. Isso pode ser que a gente só utilize 6 meses e de repente a gente vai ter que mudar tudo de novo? Sim, vocês têm que ter consciência que esse é o nosso negócio. A inovação e a mudança ela é constante, porque o perfil está mudando aqui e as necessidades estão mudando ali. Então a gente constantemente está buscando o que tem de melhor no mercado, qual é a tendência, por isso que o futuro do trabalho, a gente vê para onde está indo os impactos até 2027, 2030, como vão ser nos próximos 30 anos, que já tem estudos mostrando isso, assim, teorias, né, pessoal comentando para onde que isso vai impactar, e a gente se antecipa. A gente faz isso um trabalho muito forte, principalmente nas reuniões de produto. A gente olha para o que a gente desenvolveu, que a gente está desenvolvendo, mas sempre no final das reuniões eu dou uma visão para o time de, olha, faz isso aqui que a gente tem que fazer, mas deixa preparado porque o mercado está solicitando, vai acontecer tal coisa. Então já pensa como que esse alicerce vai ser construído aqui para a gente alcançar esse objetivo. É como lançar foguete. Você não mira para a lua e vai para a lua. Você mira num ponto aqui, vai para cá e quando a lua chega lá você encontra a lua. Isso. Então nós pensamos dessa maneira. A gente sempre olha para onde que está indo o mercado, como que esses comportamentos, para onde que ele está indo também, tanto do consumidor quanto das empresas que elas precisam, e começa a projetar, né? A ter uma visão sobre isso, porque senão, se a gente pensar no hoje, se eu olhar hoje, daqui 6 meses o que foi construído agora, a gente sabe de inteligência artificial. A lua passou. Você fala assim, a gente tem que ir para cá. A lua passou e você errou o alvo, né? Então, a nossa forma de trabalhar é sempre olhando para o futuro. E aí, os estudos como Great Place to Work mostra isso muito bem. As próprias inteligências artificiais, como a OpenAI, a Anthropic, eles vêm também falando bastante de futuro do trabalho. E eu gosto de escutar pessoas que, por exemplo, que nem os ACO do Google, pessoal que trabalha dentro das inteligências artificiais, porque é o cara que tá ali dentro. Pode ser que o pessoal fale assim, mas ele tem interesse comercial. Beleza. Mas ele tá construindo e tá falando sobre aquele assunto. Alguma coisa tem. É como se eu tô falando para vocês da Vagami. Eu falo assim, pessoal, é o seguinte, daqui tanto tempo vai sair uma funcionalidade assim. Eu, que sei do produto, que escrevo o produto, estou te afirmando que vai acontecer. Agora, não, isso nunca vai acontecer. Eu sou dono do negócio? Eu sou dono do negócio. Exatamente. Então, se eu estou falando que eu estou cobrando o meu time pra gente chegar naquele resultado. Pode ser que a gente chegue em 1 mês, 6 meses, 1 ano. Não sei. Mas vai chegar. Nós vamos chegar lá. Então eu busco me preparar olhando essas pessoas mais visionárias, inovadoras. Busco trazer isso para dentro da cultura, do negócio mesmo, né, da Vagami, para que o time consiga desenvolver e também tem essa visão para a gente não errar a lua, a gente não errar o alvo. Bacana, muito bem. Douglas, para a gente finalizar, a gente sempre faz um momento Gabi, né? Que é o bate e volta, né? Que ela tinha lá. E eu gosto muito disso pra gente deixar um recado final em várias palavras, vamos dizer assim. Então, eu vou fazer algumas palavras aqui, algumas perguntas, e você responda aí com o que vem por primeiro aí na sua cabeça, né? Enfim, né? Douglas, um comportamento necessário para o empreendedor? Atitude. Eu gosto muito de ter valores muito bem certos. Visão, coragem e competência. O Flávio Augusto fala muito disso. Eu modelei sobre isso e entendi. Você precisa ter visão de futuro, coragem para tomar uma decisão e também tem que ser bom para se manter dentro do mercado. Muito bem. Você tem aí alguma dica de filme, livro, autor para os nossos telespectadores? Enfim. Olha, eu citei aqui agora mesmo o Flávio Augusto, né? Quando eu pedi as contas do grupo GRPcom, 12 anos de empresa, eu li o livro Ponto de Inflexão.
Eu li ele em 4 dias e pedi as contas de um emprego de 12 anos. Então, cuidado para quem for ler esse livro, ele é perigoso. Sim, eu li ele em 4 dias e eu cheguei e tomei essa decisão. Gosto muito de programação neurolinguística, entender como que a sua mente funciona, como que você vai se comportar, como que você pode se programar para alguns comportamentos, e livros como, por exemplo, do Flávio Augusto, são livros que te abrem muita mente. Ele tem geração de valor 1, 2, 3, tem, né? Tem um aplicativo, né, do geração de valor. Sim. Eu gosto muito também do formato dele, conheço toda a carreira e, assim, falar o que de um cara que começou com 20 mil reais no cheque especial, né? E virou um, sei Exatamente. lá, vamos chamar de bilionário, né? Eu acho que é mais ou menos isso que ele tá, né? Sim, e eu gosto muito também, assim, de olhar os passos que o Steve Jobs fez. Porque ele não era o cara mais amado, ele não era o cara mais querido, só que ele sabia o que ele queria construir. Ele não sabia que ia ser o iPhone, ele sabia o que ele estava construindo como marca. Qual era o valor? Qual era o valor. Então eu gosto muito de olhar para... Eu olho os vídeos, às vezes, que o pessoal faz os recordes de Reels, e aí eu fico olhando aquele vídeo e falo, cara, o que ele quis dizer aqui dentro? Porque ele tinha uma visão de muito longo prazo, né? Sim. E eu sempre digo assim que Steve Jobs, Bill Gates, enfim, usando os dois como exemplos, mas tem outros, a gente tem uma cultura no Brasil que o cara quebrou uma vez. Esse cara não sabe fazer negócio, né? Aí você vai falar, tá, então tu vai falar isso pro Steve Jobs e Bill Gates? Que quebraram 3, 4 vezes? Não, cara, os caras aprenderam com o negócio e foi expulso da própria... da própria empresa, ele foi expulso e teve que voltar pra, né? Então, também são ótimos aí. Aí tem o filme dele também, né? Sim, Que é uma boa dica, né? Um recado pra quem quer empreender. Rapaz, eu vou dizer uma coisa que eu falei hoje de manhã sobre isso, mas eu recebi no começo da semana essa fala. O Vagami, ele teve altos e baixos, e nós estamos numa fase que ela tá o mar bem agitado. E aí eu perguntei para um amigo meu, eu falei assim, cara, o que você acha que eu fiz de errado nesse processo, você que acompanhou e tudo mais? Ele falou assim, Douglas, você parou de fazer amigos. E aí tem até um livro, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Ele falou assim, talvez, ele comentou, talvez você parou de fazer amigos. Entrou o Douglas, o CEO, o diretor, o gestor, e você talvez se esqueceu de relaxar e estar com seus amigos e lembrar que a partir da amizade, da influência, né, você também pode conseguir alguém vai lembrar de você, alcançar os seus resultados. Então, assim, como um aprendizado que eu deixo para os empreendedores, como estão suas amizades? Sim. Para mim foi o último aprendizado e foi muito forte, foi muito impactante no momento que eu escutei isso, porque eu falei assim, realmente, até os meus amigos que eu trouxe para perto para trabalhar comigo, eu comecei a cobrá-los como time. E aí, talvez eu esqueci que eles, antes de ser time, nós éramos amigos. E aí, isso acabei deixando de lado. E foi um soco no estômago, né? E, Rafael, obrigado pela lembrança. E eu tô refletindo muito sobre isso. E hoje eu tô buscando tirar o pé do gestor dessa maneira como estava insano. E lembrar que os amigos são importantes, a família, os amigos, né? Eles são importantes também para que você também alcance os resultados. Bacana. E eu sempre digo assim que, além de você ter o network dos amigos, refletir em quais mesas você está sentando, né? Falamos isso também, né? Nem toda mesa é importante você estar, né? Agora, olhar realmente quem são as pessoas que você está no meio, se envolvendo, os ambientes que você está. Parece que vai ser uma visão assim de interesse, mas não. É uma visão de semelhante atrai semelhante, no sentido assim, nós estamos juntos passando por dificuldades parecidas, vamos nos ajudar, vamos juntos, em vez de você puxar a corda para um lado ou outro para o outro, vamos tentar puxar todo mundo para o mesmo lado e se ajudar com as estratégias, e com essa amizade, com esse relacionamento, de repente todo mundo sai ganhando, né? Bacana. E a nossa última pergunta, o Douglas pelo Douglas. O Douglas pelo Douglas. Quem é o Douglas? Cara, o Douglas, aquele menino que saiu com a mochila nas costas, lá da casa da mãe, foi se aventurar, visionário, busca sempre projetar muito, dar passos, às vezes impossível, mas de repente tá
para dentro da mente dele, projetando muito, com muita análise. Douglas, bem complexo de definir. Depende muito das decisões, do momento. Se eu precisar mudar, eu falo muito isso pro time. Se eu precisar mudar de direção, eu não me apego, eu precisar cortar o braço para falar assim, olha, daqui para frente você não pode ir com esse braço, e eu entender de forma racional que o braço está me atrapalhando, realmente o Douglas acaba cortando o braço. Só que ele é aquele cara que também, não, se ele tiver que salvar um amigo, entende? Ele deixa os 2 braços, 3 braços, e ele vai para cima. Então eu vejo que o Douglas é um cara que tem ambições, quer transformar o mundo, ele acredita que o trabalho vai fazer diferença no mundo como um todo. Um trabalho bem feito de todo mundo, o seu trabalho que a gente está fazendo aqui está impactando o mundo, o meu trabalho lá do meu lado está impactando o mundo, e eu quero me unir a essas pessoas que acreditam nisso e juntos a gente transformar o mundo. Beleza. Douglas, muito obrigado pelo seu tempo disponibilizado aqui para conversar com nós, né? Acho que o que você falou aqui faz muito sentido, pelo menos entendemos assim, né? E talvez por isso que a gente te convidou para vir para a cadeira, né? Mesmo a gente não tendo essa conversa aprofundada. E se quiser deixar um recado final aí, fica à vontade. Bom, obrigado, primeiramente, né, o convite. Que bom que deu certo. Sim, deixa os arrobas, enfim, já aí. Sim, bom, da Vagame, o arroba Vagame Oficial. O meu pessoal é o Douglas Mônaco. E, pessoal, vamos usar o talento que vocês têm pra gente, juntos, como eu falei, a gente criar uma coisa bacana, um mundo melhor, uma sociedade melhor. Não enterre o seu talento. Então, você que tá do outro lado, talvez, acreditou muito que as pessoas falaram que você não podia, que você não faz nada certo. Eu não sei o que você ouviu, mas uma coisa eu vou te falar. Nem tudo que você ouviu é verdade. Na maioria não vai ser verdade, vai ser na visão de outra pessoa. Você é uma pessoa incrível, você tem um talento extraordinário, só que você às vezes escolhe deixar isso enterrado, isso guardado, ou você pode escolher pegar esse seu talento e multiplicar e fazer coisas incríveis, impactar dentro da sua família, dentro dos seus amigos, dentro da sua cidade, da sociedade. E se você for muito bom, se você tiver coragem e competência, eu tenho certeza que esse seu talento pode impactar muitas vidas. E se você tem essa vontade, conta com a gente. Veja se o Vagame pode te ajudar a conectar seu talento a uma empresa, ou você é empresário a um talento, ou empresários com empresários, não sei. Vamos juntos vamos mudar o mundo juntos. Beleza, muito obrigado. E para você que está acompanhando mais esse episódio, agradeço aí o seu tempo disponibilizado, né? Convido você aí para os próximos episódios estar nos acompanhando. Um abraço a todos e até a próxima.